Olá, gente, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, eu queria trazer um tema para vocês. Convém ou não convém cristão beber bebidas alcoólicas? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá para a Bíblia? Lá em Isaías 28, diz, o contexto do texto diz bem assim, que os servos de Deus estavam se corrompendo com a bebida, né? Então, o tema é assim, servos profanos. Vamos ver o que Isaías 28, capítulo 28, versículo 7 diz sobre isso. Até mesmo estes se perdem por causa do vinho. A bebida alcoólica os faz cambalear. Sacerdote e profeta se perdem por causa do álcool. O vinho os cambaleia e deixa confuso por causa da bebida alcoólica. Perde-se nas suas visões, comete erros no julgamento, pois as mesas deles estão cheias de vômitos repugnantes. Não há nenhum lugar limpo a quem ensinará e a quem se explicará a mensagem aos que acabaram de ser desmamados, os que acabaram de ser tirados do peito, pois são ordens e mais ordens, ordens e mais ordens. Ou seja, o que acontece aqui nesse contexto todo aqui que eu acabei de ler? Os levitas, os profetas estavam se corrompendo na bebida. Então, o que esse contexto nos diz? Que não convém um cristão beber. Não agrada a Deus um cristão beber, gente. Não existe isso. Mas eu vou beber só socialmente. Mas aquele pouquinho que você beber já vai ser um álcool inserido. Entendeu? E você não tem como que eu posso explicar para vocês? Vocês não têm um cálculo certo de quanto pode e não pode. Então, não convém um cristão beber, gente. E isso, eu tinha muita dúvida sobre isso, né? Porque não se fala sobre isso. Todo lugar que você vai... Até na internet, se você vai pesquisar um cristão convém ou não convém, e um monte de pastores, padres falando que não tem problema, que a Bíblia fala sobre a embriaguez. Gente, ou não é pecado, Deus não é Deus de confusão. Não tem como a gente se assentar na mesa de Satanás e se assentar na mesa de Deus. Não tem como, ou você agrada Satanás ou você agrada a Deus. Um cristão não convém beber. E eu vejo muitas pessoas... E eu não tô aqui nem pra julgar nada, mas é falta de conhecimento. E a palavra de Deus fala lá em Oséias, né? Que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então as pessoas, elas não têm a vontade de buscar por conhecimento da palavra de Deus. O que Deus diz, o que Deus acha. As pessoas elas vão atrás de pastores. Eu vou ver aqui na internet se convém ou não um cristão beber. Eu vou ver aqui na internet o que Deus acha. E não é na internet que você vai achar, é na palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas, elas não buscam conhecimento e por isso elas são destruídas. Para quem não sabe, gente, eu vim do mundo do alcoolismo, do mundo das drogas, e é óbvio que eu entendi que é pecado e tudo mais, mas eu tinha aquela dúvida, porque muitos pastores, muitas pessoas falavam que não, que a Bíblia fala sobre embriaguez e tudo mais. E eu trouxe vídeos do pastor Rodrigo falando sobre o contexto todo, como que era naquela época da Grécia romana, como que era feito os vinhos, né? E tudo mais. Então, a gente precisa estudar antes de falar qualquer coisa, né? E eu quero contar um testemunho, gente, que assim, a gente quando não tem o conhecimento é complicado, né? Das escrituras. Uma vez, eu tinha acabado de aceitar Jesus Cristo na minha vida. E tinha 1 mês e meio e tudo mais que eu tinha aceitado Cristo. Eu tava num processo de conversão, eu não tinha entendimento da palavra. E ali eu tava, como as pessoas falavam assim pra mim, não tem nada demais, você não pode se embriagar, né? Pessoas cristãs, tá, gente? E aí eu acabei tomando vinho e tudo mais. E aí eu tinha postado
um vídeo no meu story tomando vinho e tudo mais. E aí uma pessoa que não era cristã pegou e falou assim pra mim: viu, mas você não é cristã? Você não se converteu? Você tá bebendo vinho? Aí eu peguei e falei assim: não, mas o vinho significa o sangue de Jesus. Sabe, aquela desculpinha assim que as pessoas dizem: ah não, mas Jesus transformou água em vinho e tudo mais, sabe? Então, e eu nem tinha entendimento do que eu tava falando. Eu falava coisa que eu ouvia as pessoas falar, pessoas da igreja falando, e ali Deus me trouxe um interesse de buscar na palavra. Eu falei: opa, uma pessoa do mundo não vê diferença em mim? Porque a palavra de Deus diz que a gente somos luz da terra. Somos luz desse mundo. Somos sal da terra. Desculpe, eu tinha errado. Somos luz do mundo e sal da terra. E uma pessoa que não é cristã, não vê mudança em mim, é de se preocupar, gente. Entendeu? Aí eu peguei e tinha muito essa dúvida no começo da minha conversão. Eu achava que não tinha nada demais beber, que imagina. E olha só as ideias, né? E eu saí do mundo das drogas, da bebida, né? Então, para você ver como que Satanás, ele deturpa a palavra de Deus ali, né? Ele usa pessoas para dizer que não tem nada demais você beber, não, só um golequinho. Não, mas a Bíblia fala que não pode se embriagar, que é isso e aquilo. Mas não é aqui, não é isso. Quer dizer que lá em Isaías 28 está dizendo: aquelas pessoas eram servas de Cristo, aquelas pessoas eram levitas, elas tinham cargo, elas eram pessoas que eram pessoas importantes para Deus dentro ali do templo de Jesus, entendeu? Eram profetas, eram levitas que levavam a arca, né, que era a presença de Deus que representava naquela época. E aquelas pessoas se deixaram se corromper pela bebida, entendeu? Se deixaram se corromper pela bebida. Então, a Bíblia retrata que o cristão não pode beber, é pecado, gente. Fora que quando a pessoa ela bebe, ela abre uma brecha no mundo espiritual para Satanás adentrar e trabalhar na vida dela. Já vi casos, eu assisto a live da apóstola Flávia, que é uma pessoa assim que é uma pessoa de Deus, que prega a verdade, que prega a Bíblia, doa que doer. Deus usa ela muito na área da exortação, né? Ela é uma profeta de Deus. E ela falou que tem casos que muitas pessoas vão na igreja dela, Deus ensina a pessoa ali, e a pessoa continua bebendo, continua dando brecha para Satanás, e ali tem demônios que atuam, porque a pessoa dá brecha, a pessoa não fecha a brecha. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente tem que ser uma nova criatura, né? A gente não pode mais alimentar a nossa carnalidade, entendeu? As obras da carne. Então não convém um cristão beber, gente, nem socialmente. Não existe isso, isso é a armadilha de Satanás. E há muitas pessoas que ensinam o evangelho da porta larga, entendeu? E as pessoas não gostam. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir o que é adaptável aos ouvidos dela, entendeu? E o pecado, ele dá prazer, gente. O pecado, ele dá prazer. A bebida é algo que dá prazer no ser humano. A bebida faz você esquecer dos seus problemas, entendeu? E isso não é só sobre a Bíblia. É sobre que a bebida traz violência, traz um monte de problemas na vida da pessoa, de saúde, entendeu? Então, não envolve só a Bíblia, né? Mas sim a saúde da pessoa, e tudo que faz mal pro teu corpo, pra tua alma, pra tua mente, é pecado, entendeu? Há muitas pessoas que pegam lá o texto de Timóteo, que Paulo fala lá para Timóteo beber lá água com bebida, mas ali, aquela época, eles usavam a bebida para ajudar nos problemas que eles tinham ali, mas era misturado com água, era só um pouquinho só, entendeu? Eu coloquei o vídeo aí do irmão explicando tudo como que era.
os vinhos naquela época, como que era feito. Então, a falta de entendimento, a falta de conhecimento faz a gente perecer. E Deus, ele quer que a gente tenha o interesse de buscar isso dele. E ali, aquela pessoa mandou aquela mensagem para mim ali, que eu tinha acabado de se converter, tinha 1 mês e meio que eu tava convertida. E eu tava no processo da conversão. E lógico, Deus, ele não leva em conta no tempo de ignorância. Mas entenda que tudo tem uma consequência perante a Deus, entendeu? Deus, ele não vai cobrar algo de você que você não tem entendimento. E eu não sabia. Porque as pessoas falavam que não tinha nada a ver, que Deus condena só a embriaguez. E eu, se a pessoa... Esse é o erro da pessoa. Quando a gente aceita Jesus Cristo como único Salvador, a gente tem que buscar de Deus o que a palavra de Deus diz. Não é de pastor, não é de pessoa, não é sobre pode ou não pode. Sabe, gente... As coisas de Deus vai muito além de pode ou não pode, entendeu? Vai muito além de pode ou não pode, sabe? Tem coisas que Deus vai pedir pra você que não é pecado, mas que não convém mais você fazer mais aquilo, entendeu? Não é pecado. Tem coisas que Deus pediu pra mim, coisas pessoais, que não é pecado, gente. Teve coisas que Deus pediu pra mim porque Ele falou pra mim que eu ia sofrer muitas coisas lá na frente, tipo julgamentos de pessoa dentro da igreja, entendeu? Então, tem coisas que Deus pede pra gente que não é pecado. Agora, a bebida alcoólica é pecado, gente. A bebida alcoólica, o cristão, eu tô falando pra cristão. Se você não é cristão, se você não tem a Bíblia como instrumento, né, de guia, né? Então, não é pra você. Eu falo pra cristão, pra pessoa que quer ser cristã. Então, sim, é pecado beber. A palavra de Deus mostra que aquelas pessoas ali se corromperam, se deixaram se corromper pela bebida. Não existe isso. Ah, mas eu vou beber só um pouquinho. Gente, eu conheço pessoas que elas estão na igreja de domingo e de semana, mas dia de sábado ou final de semana, de sexta, estão bebendo todo final de semana. Escuta música que não convém um cristão ouvir. Então, a pessoa ela já não é mais luz do mundo e sal da terra há muito tempo. Se o sal perde o sabor, não vale de nada. O próprio Jesus fala isso, entendeu? A gente, nem tudo que a pessoa tá fazendo ali, convém a gente fazer. A gente é cristão, a gente tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Então a gente tem que buscar esse entendimento de Deus, não ficar atrás de pastor, de internet. Ah, não, mas o pastor falando de tal disse que não tem problema. A Bíblia nos relata isso, que haveria muitas pessoas que falariam em nome de Cristo e ensinariam o evangelho falso, entendeu? Tudo que é ensinado, a gente tem que estar vendo dentro da Bíblia. Quando alguém vai falar da palavra para você, alguém vai te trazer a palavra de Deus, você tem que analisar dentro da palavra de Deus se está de acordo com a palavra de Deus aquilo que a pessoa está falando, porque às vezes a pessoa está interpretando da mente dela, do entendimento dela, e a Bíblia é um livro espiritual que discerne espiritualmente através do Espírito Santo. Isso aqui é a boca de Deus, não é o seu achismo, não é, eu acho, é isso, sabe? Então a gente tem que buscar entender, sabe? Buscar a estudar como que era aquela época, como que era o vinho na época romana, como que era o vinho naquela época, sabe? Existem muitas pessoas que não têm esse interesse, que elas estão ali presas numa religiosidade, presas naquilo que o pastor fala, que um padre fala, que uma pessoa fala, não vai pela cabeça dos outros. O ser humano, ele é falho, ele é errôneo, entendeu? Já vi muitos pastores, já vi muitas pessoas falando assim, aquela passagem da Bíblia lá que fala que a gente teria aflições, mas Jesus venceu. E vós vencereis, quer dizer, não está escrito vós vencereis lá. Então, muitos pastores ou pessoas acabam aumentando, né, colocando coisas do achismo deles ali que nem tá na Bíblia, gente. A gente tem que falar o que tá na Bíblia. Eu não posso falar para você o que não tá na Bíblia, entendeu? Porque vai ser cobrado de mim diante de Deus no dia do juízo final. Deus vai cobrar de mim o que eu falei, o que eu pensei. Entendeu? Tem pessoas que me assistem
entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que pesquisar, pedir direcionamento de Deus. Então, voltando pro testemunho, então quando aquela pessoa que nem era cristã, a pessoa nem era cristã, não processava a mesma fé do que eu, era uma pessoa que não vivia a fé cristã ali, me chamou atenção, entendeu? Me chamou atenção, poxa, mas você acabou de se converter, você tá bebendo? Aí eu peguei, né, e falei assim, não, mas não tem nada demais, né, a Bíblia fala que não, né, e aquilo ficou tipo assim, pera, uma pessoa que não é cristã tá falando algo pra mim ali, de se preocupar, porque se uma pessoa que não é cristã não vê diferença em você, algo de errado tem, gente. Se você que é cristão tá fazendo o que o mundo faz, reveja a palavra de Deus, reveja você. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser a luz do mundo, a sal da terra. Se uma pessoa que não conhece, que não processa a mesma fé, que não vive a palavra de Deus, não vê diferença em você, vê que você é igual à pessoa do mundo que não conhece, é complicado, entendeu? Mas eu vou trazer mais versículos sobre isso, porque há cristãos que eles têm até barzinho, eles vendem bebida alcoólica, isso é pecado. Primeiro, porque é contra a lei de Deus, né? É uma contra a lei de Deus. Por quê? Porque você tá sendo conivente com o pecado da bebida alcoólica, né? Você tá sendo conivente. Segundo, que você tá dando pro seu próximo aquilo que Deus se aborrece. Por quê? Porque você tá alimentando um vício daquela pessoa, você tá afundando cada dia mais a pessoa, você vendendo. Se você é cristão e tem bar, peça direcionamento de Deus, que Deus vai mostrar isso pra você, porque quem convence o homem do juízo e do pecado e da justiça é o Espírito Santo, não sou eu. O meu papel aqui é só trazer passagens, né, e contextos bíblicos para explicar aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus me usa para falar, entendeu? Aquilo que a Bíblia, a boca de Deus fala, entendeu? Eu não tô falando da minha boca, do meu achismo, entendeu? Eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, entendeu? Então tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, entendeu? Não tem esse conhecimento. Então, Deus, ele usa as pessoas, né, para falar da palavra dele, pra gente não ficar no erro, pra gente se arrepender, pra gente sair do pecado. Então, há muitas pessoas que não têm esse conhecimento, que o cristão, ele não pode ter bar, que o cristão, ele não pode vender bebidas alcoólicas, nada que é ilícito, gente. Imagina Jesus lá vendendo bebidas alcoólicas, imagina Jesus lá vendendo droga. Você vai imaginar Jesus fazendo isso? Jamais Jesus vai fazer isso. Então, primeiro de tudo, porque você está descumprindo uma lei de Deus, né? E segundo, que você está alimentando um vício do seu próximo, você está fazendo um mal para o seu próximo, você está destruindo aquela vida, entendeu? Você está compactuando com o pecado, e a Bíblia diz que a gente não pode compactuar com as coisas desse mundo, porque esse mundo já é do maligno. Entendeu? A gente tem que renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A gente tem que ter a mente de Cristo, a vida de Cristo, entendeu? A nossa mente não pode ser uma mente corrompida, uma mente mundana, uma mente de quem não conhece a Deus, entendeu? Então, a gente precisa pedir direcionamento de Deus. E ali eu pedi, Senhor, mostra pra mim. Porque tem pessoas que falam que não é pecado, outras falam que é pecado e fica aquela confusão. E aí eu fui orar a Deus e Deus mostrou pra mim que era pecado. Ele mostrou dentro da Bíblia dele, ele mostrou o significado, todo o contexto. Aí eu comecei a pesquisar, Deus começou a me trazer interesse de pesquisar como que era, vídeo de pessoas estudadas, arqueólogos, pessoas que têm entendimento que Deus usa, dá sabedoria para essas pessoas, para trazer as pessoas ao arrependimento, para ensinar essas pessoas, sabe? Então é importante a gente não ficar só nessa bolha do nosso mundinho, a gente precisa ter conhecimento, né? E Deus quer que a gente cresça em conhecimento, né? Deus quer que a gente conheça, e tudo é pra glória dele, né? Tudo pra honra dele, entendeu? Não é pra você se soberbecer, nem pra você ser arrogante e nem pra você ficar condenando o seu irmão, mas é pra você viver a palavra de Deus e alertar as pessoas também que tá no erro, porque eu também não sabia que era pecado, né?
Eu sabia que pra mim não convinha beber, porque eu vim de um lugar ali que eu tinha vícios e tudo mais, mas eu não sabia que era pecado, gente. E através de uma pessoa que não tinha fé em Cristo, que é uma pessoa que tá no mundo, né? Ela chamou a minha atenção e aquilo falou, opa, algo tem de errado, porque se a pessoa que ela não tem uma fé em Cristo, que não vive a Bíblia, ela não tá vendo diferença em mim, então algo de errado tem. Então eu fui buscar em Deus e Deus mostrou isso. Ali Deus começou a trabalhar minha mente, ali foi Deus que me convenceu do pecado. Por isso que eu falo pra você, não adianta eu ficar falando da palavra aqui se você não se deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo pra você, o meu papel aqui é falar como Cristo, viver como Cristo, trazer coisas que Cristo me ensina dentro da palavra dele, não sou eu que tô falando. É o que Cristo nos ensina. E às vezes a gente não tem esse conhecimento, a gente fica muito, mas pastor, será que é pecado, será que não é? E tipo assim, o pastor é falho, às vezes o pastor não tem o entendimento das coisas, entendeu? Então a gente tem que buscar da palavra de Deus, gente. Quando eu me converti, eu comecei a observar que o homem, ele distorce muito a Bíblia. Ou ele distorce a Bíblia, ou ele pega a Bíblia para julgar. E eu falei, Senhor, eu quero aprender do Senhor. E Deus começou a ensinar para mim, entendeu? Deus começou a abrir a minha mente, começou a dar sabedoria que vem dele, entendeu? Então tudo que sei é Deus que me ensina, não foi pastor. Lógico que os pastores buscaram pela minha vida, oraram. Se eu tô aqui é porque Deus usou o pastor para pagar o preço pela minha vida, para jejuar, para subir monte. Então o pastor, ele foi usado por Deus, para a glória de Deus, para me libertar, para me ajudar. Mas as escrituras, né, foi Deus que me ensinou, né? E Deus sempre começou a me ensinar a buscar dele, não ficar buscando de A, de B, de C. Deus quer se revelar pra você, entendeu? Deus quer ter uma intimidade com você, ele quer ensinar você assim como ele me ensina, entendeu? Mas para isso a gente tem que estar aberto às coisas de Deus. Mas para isso a gente tem que querer, entendeu? Se a gente não quiser, Deus não vai impor pra gente. Entenda que Deus, ele deu o livre-arbítrio e a gente tem escolhas de querer viver a vida segundo o teu querer e viver a vida segundo o querer de Deus. Então, Deus, ele não vai impor algo para você, entendeu? Mas existe muitos cristãos que não sabem que a bebida é pecado, não existe isso. Mas eu vou beber um golinho. Esse golinho pode fazer você matar alguém, você pega lá o carro lá, você pode atropelar alguém, o inimigo adentra no seu corpo, você pode ficar violento. Eu já vi pessoas que bebem e ficam violentas. O inimigo, ele usa aonde você tem mais dificuldade, é onde ele vai mais trabalhar, gente. Quando eu comecei a aprender a isso, quando eu comecei a se santificar nessas áreas, o inimigo, ele vinha me afrontar. Ele vinha me afrontar, ele usava pessoas para afrontar eu, e eu sabia que era o inimigo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter uma vida na palavra de Deus, porque quando o inimigo usar uma pessoa para distorcer a palavra, você vai saber a palavra, assim como Satanás foi atentar Cristo. Cristo foi atentado por Satanás num deserto, entendeu? E era um propósito de Deus, né? Então, você vê que todo momento Cristo, mas também está escrito, entendeu? Então, toda vez que Satanás vinha distorcer a palavra de Deus, Jesus falava, mas também está escrito. Então, o que falta também, mas também está escrito pra gente, entendeu? O que falta pra nós é conhecimento, o que falta pra nós é força de vontade, de esforço, de buscar da palavra de Deus, interesse, né? Enfim, então eu vou abrir lá na passagem de Abacuque para vocês verem, né, sobre isso, que o cristão, ele não deve nem vender, né? Ele não deve nem fazer isso, isso é pecado, gente. O cristão, ele não pode vender bebidas alcoólicas, não pode nem consumir bebidas alcoólicas. A Bíblia diz que a gente tem que ser separado, a gente tem que ser santo como Cristo é santo. A gente tem que se santificar por meio dele. Então isso é muito sério. Então hoje, Deus me traz aqui para trazer entendimento da palavra dele para as pessoas, porque há muitos cristãos que não sabem disso, entendeu? Pessoas
que não tem o entendimento da palavra, entendeu? Abacuque 2,15 diz bem assim, ó. Eu vou ler para você aqui. Ai daquele que dá ao seu próximo algo para beber, misturado com fúria e a ira, a fim de embriagá-lo, e olhar para sua nudez. Você ficará empanturrado com a sua desonra em vez de com glória. Então, a vida do cristão, tudo que ele for fazer tem que ser para a glória de Deus. Você vê isso, a pessoa vendendo bebidas alcoólicas, consumindo bebidas alcoólicas para a glória de Deus, gente. Eu não vejo Jesus consumindo bebida alcoólica. Jesus é santo. Primeiro que bebida alcoólica é uma bebida afermentada. E Deus, ele tem algo muito assim com coisas afermentadas. Até o pão naquela época lá, né, de Israel, não podia ser afermentado, entendeu? O pão da Santa Ceia também não é fermentado. O vinho da Santa Ceia não é fermentado, é suco de uva. Não tem fermento, não tem álcool, entendeu? Então, por isso que o cristão não deve nem consumir, nem beber, é pecado. E aos olhos de Deus isso tem um peso muito grande, porque você está influenciando, você está alimentando o pecado de outra pessoa, você está sendo ferramenta do inimigo na vida daquela pessoa, você está afundando cada dia mais aquela pessoa na bebida, porque entenda, se você tem bar, se você vende isso para as pessoas, você está influenciando a pessoa a beber. No mundo espiritual isso é muito sério, gente. Sabe, no mundo espiritual é muito sério, isso é uma brecha na vida da pessoa, uma brecha muito grande na vida da pessoa, entendeu? Uma brecha muito grande, porque quando a gente faz algo que a palavra de Deus condena, a gente está sendo desobediente, entendeu? A gente está sendo filhos da desobediência, e desobediência é pecado, entendeu? Então, tem várias passagens também que eu posso trazer aqui para vocês. Vou trazer aqui de novo lá em Isaías 5:11. Vou trazer aqui para vocês. Só um momento aqui, gente, porque eu saí da passagem. Eu saí aqui da passagem, gente. Isaías 5. Isaías 5, 11 e 12, vamos lá. Ai dos que se levantam de manhã cedo para tomar bebidas alcoólicas, que ficam até tarde da noite, até que o vinho os deixe exaltados. Nos seus banquetes, a harpa, instrumento de cordas, pandeiros, flautas e vinhos, mas eles não refletem nos atos de Jeová, nem veem o trabalho das suas mãos. Por isso meu povo irá para o exílio, por falta de conhecimento. Seus gloriosos passarão fome, e todo o povo ficará seco. Por isso a sepultura ampliou-se a si mesmo. Ou seja, gente, o que Deus está falando aqui? Ai do que levanta de manhã cedo para tomar bebida alcoólica, que ficam até tarde da noite, até que o vinho os exalte. Ou seja, pessoas que bebem e vai bebendo, pessoas que vai tomando bebida alcoólica. Por isso que essa coisa de beber socialmente não vem de Deus, gente. Isso é uma deturpação da palavra. A Bíblia nos mostra o perigo de você colocar bebidas alcoólicas na sua boca. Você não tem um controle, você não tem um domínio, você não tem algo ali para você conseguir se controlar. Tem pessoas que às vezes só dela beber vinho, um pouquinho de vinho que elas bebem, elas ficam embriagadas. Entendeu? Então não se deixe enganar. Isso é deturpação da palavra.
Satanás gosta muito de fazer isso, pegar a palavra de Deus e deturpar a palavra de Deus. Ou coisinha que a gente cai, do nada a ver, não tem nada a ver. Cuidado com isso. Cuidado, porque não é isso que Cristo nos ensina. A Bíblia nos ensina que a gente tem que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, ou seja, Deus faz um convite. Quem quiser após mim. Então, tome cuidado com esse evangelho que está sendo pregado por aí, do que tudo pode, que tudo, tá tudo bem, tá tudo firmeza, não tem problema demais. Sabe, é umas coisas assim que é complicado, gente. A palavra de Deus fala. Aí fala que nos seus banquetes a harpa, instrumentos de corda, pandeiro, flauta e vinho, mas eles não refletem nos atos de Jeová. Ou seja, o que eles estão fazendo não estão glorificando a Deus. Sabia que Satanás não foi tirado o dom dele de fazer músicas. Deus permitiu dele ter o dom de fazer música. E eu já trouxe isso para vocês aqui no meu Facebook, de uma pastora que é muito usada por Deus, Sarah Chive. Já trouxe o testemunho dela, de onde Deus tirou ela, o que Deus fez com ela. Ela ensina dentro da Bíblia o significado da música, o poder da música no mundo espiritual. Não existe música neutra, entendeu? Ou a inspiração vem por Deus, ou a inspiração vem de Satanás. Se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, se aquela pessoa não tem uma vida com Deus, aquela música não tá vindo de Deus, gente. Então tome cuidado que você escute. A nossa vida é para a glória de Deus. O nosso louvor tem que ser para a glória de Deus. Para muitas pessoas vai ser como fanatismo, como religiosidade, mas quem tem uma vida com Deus, uma vida de santificação, sabe o que eu tô falando. No mundo espiritual, isso é muito sério, gente. O mundo espiritual não é como um mundo aqui real que a gente vê carnal, não. Entendeu? A gente é carnal. Se Deus permitisse da gente ver o que acontece mesmo no mundo espiritual, a gente não saía nem de casa. Porque o negócio é extremamente feio. Entendeu? Então, isso é muito sério. Entendeu? Aqueles instrumentos, aquelas músicas não estavam sendo para glória de Deus. E a vida do cristão tem que ser para glória de Deus. As minhas redes sociais, gente, às vezes tem muitas pessoas, já escutei muito isso. Ai, você é fanática, você só posta coisa de Deus. Gente, o que acontece? A gente fala daquilo que a gente vive. Então, a minha rede social é para glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu tava no mundo de Satanás, quando eu tava se drogando, quando eu tava se prostituindo, eu postava coisa. Entendeu? E ninguém falava nada, entendeu? Ninguém se incomodava com nada, ninguém vinha falar pra mim, olha, irmã, isso aí não é certo, Deus não tem isso pra sua vida. Aí quando a gente começa a postar as coisas de Deus, um monte de gente começa a criticar, entendeu? Um monte de gente começa a criticar. O certo virou errado, o errado virou certo, entendeu? Eu penso assim, a gente tem que ter o respeito. As redes sociais de cada um faz o que quer das suas redes sociais. As minhas redes sociais eu entendo que é para a glória de Deus. É isso que Deus me ensina perante a palavra dele. Que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala tem que ser para a glória dele, entendeu? Tudo tem que ser para a glória dele. Então não convém eu ficar postando coisas que não sejam de Deus. Se a minha vida é de Deus, por que eu vou postar coisas que não convém? Eu vou trazer coisas para dar conhecimento para vocês, para alcançar vidas, porque a gente tem que querer que outras pessoas conheçam aquilo que eu vivo, entendeu? Você tem que querer o melhor para o seu próximo, entendeu? Quem não quer que as pessoas conheçam Jesus, que as pessoas sejam transformadas por Jesus, entendeu? Então, as minhas redes sociais, eu posto aquilo que eu vivo, entendeu? Aquilo que eu quero, entendeu? E eu respeito, entendeu? Eu respeito muito pessoas que não têm a mesma fé do que eu, pessoas que não creem na Bíblia, eu respeito, entendeu? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que respeitar uns aos outros e amar as pessoas. Esse é o mandamento de Cristo. Então eu não julgo a pessoa que ela é crê em outras coisas, de outros lugares, eu não julgo isso, entendeu? Eu não vou julgar, entendeu? Eu respeito porque Deus, ele me ensina que se ele deu o livre-arbítrio e ele
respeita o livre-arbítrio da pessoa, por que eu tenho que querer ficar impondo a goela abaixo o evangelho? Eu falo aqui do evangelho nas minhas redes sociais porque são as minhas redes sociais. Fica à vontade quem quer ver, seja bem-vindo, entendeu? Então é isso, gente. Tudo que a gente for fazer tem que ser pra glória de Deus. Seja nas redes sociais, seja, sabe, a gente não pode ser cristão só dentro da igreja, a gente tem que ser cristão fora, entendeu? Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil, rodopiar, falar em línguas, fazer um monte de coisa, né? Ter o poder do Espírito Santo ali. Mas a gente tem que ter um bom testemunho para as pessoas que não conhecem a Cristo. Principalmente, a coisa mais difícil é a gente ser um testemunho vivo de Cristo dentro da nossa casa. Ou coisinha difícil, sabe? Porque você sabia que o primeiro ministério que a gente tem é para as pessoas de dentro da nossa casa. Você entende? Então a gente tem que ser luz para dentro da nossa casa, entendeu? A gente não tem que ser luz só dentro da igreja, gente. A gente tem que ser cristão dentro e fora da igreja. Porque Deus está vendo, Deus vê tudo. Entendeu? Então há muitas pessoas que vivem uma vida dupla achando que o pastor não tá vendo. O pastor não tá vendo, mas Deus tá vendo. E não é o pastor que vai cobrar. Não é o pastor que vai julgar você. É Jesus no dia do juízo final. Então, a gente tem que ter uma vida justa e honesta. E Deus vem sempre falando comigo, né, nos devocionais sobre isso, da honestidade, não querer ganhar dinheiro em cima dos outros, né? Então, esse negócio da bebida alcoólica é sobre isso. As pessoas, elas querem ganhar dinheiro, assim, de uma forma errônea, gente. E a gente tem que ganhar o nosso dinheiro de uma forma honesta, o nosso ganha-pão, entendeu? Trabalhar de uma forma honesta, entendeu? Seja qual for, mas de trabalhar de uma forma honesta, não fazendo aquilo que desagrada a Deus. O cristão, seja para o trabalho, seja nas redes sociais, tudo tem que ser para a glória de Deus, gente. A gente está sendo observado 24 horas por dia, entendeu? As pessoas, elas estão de olho na gente. Entendeu? Elas estão de olho, a gente tem nuvens de testemunhos em volta da gente e a Bíblia fala sobre isso. E por isso que o cristão ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, com o que ele diz, entendeu? Porque é complicado isso, gente. E a Bíblia nos ensina a ser manso, a ser humilde, a ser brando com as pessoas. Gente, eu vou falar bem a verdade pra você. Às vezes a gente tem a falta de mansidão e a gente tem que buscar isso em Deus. Eu falo isso por mim, entendeu? Eu falo isso por mim. Somos falhos pecadores. Às vezes a gente acaba fazendo algo que não agrada ao Senhor. Mas o importante é a gente se arrepender e não fazer mais, entendeu? Então a gente tem que buscar isso em Cristo. Ter a mansidão, ter a brandura, né? Ter o amor ao próximo, amor às almas do Senhor. E amar não é amar seus irmãos só em Cristo. É amar pessoas que não têm a mesma fé que você, que não acredita no mesmo Deus que você, que é pessoas de outras religiões, entendeu? A gente tem que respeitar as pessoas, entendeu? Entenda que respeitar não é compactuar, gente. Respeito é uma coisa e compactuar é outra, entendeu? Você vai respeitar a fé daquela pessoa, a escolha daquela pessoa, porém você não vai praticar aquilo que ela pratica, você não vai compactuar com aquilo que ela compactua. A sua vida tem que ser para a glória de Deus. E é isso que as pessoas têm mais dificuldade de entender, entendeu? Que a gente que não pode ser influenciado pelas pessoas, a gente tem que ser influenciadores, não influenciados. Porque a gente é a luz do mundo, sal da terra, entendeu? Então, você viu alguma vez na Bíblia, você viu, Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com pessoas perversas, mas em nenhum momento ele fazia aquilo que aquelas pessoas faziam, entendeu? Pelo contrário. Ele acolhia aquelas pessoas, falava do arrependimento, falava do inferno, né? Então, a gente, há uma grande diferença em exortar a pessoa em amor, em brandura, de uma forma amorosa, como Cristo nos ensina. Nós devemos exortar, sim, entendeu? Nós devemos falar o que a Bíblia diz, não devemos compactuar com o pecado, entendeu? Devemos ter posicionamento, sim, mas entenda que sempre respeitando as pessoas, nunca julgando no intuito de xingar a pessoa, de proferir, sabe? Dessas coisas assim que Deus abomina, gente.
onde tem contenda, onde tem briga, distensões, facções, não provém de Deus. As coisas de Deus é com ordem e decência, e até quando Deus fala que a gente tem que julgar pela reta justiça, que é a palavra de Deus, e exortar em amor, Deus fala que tem que ser em amor e em brandura, tem que ser algo que é brando, em amor, não algo, sabe, assim, como as pessoas que não têm um autodomínio faz, xingando, gritando. Então, há uma grande diferença aí. Então, a Bíblia nos ensina que o cristão ele não pode nem consumir, nem beber, e nem vender a bebida alcoólica, porque você está compactuando com o pecado, você está descumprindo uma lei de Deus, e segundo, porque você está alimentando aquilo que está na vida da pessoa, você está alimentando a pessoa no erro. Então, vamos lá. A Bíblia, lá em Provérbios 23, 20, fala mais sobre isso também. Vamos lá. Provérbios 23, do 20 ao 21. Vamos lá ler. Não estejam entre os que bebem muito vinho, entre os que se empanturram de carne, pois os beberrãos e os glutãos ficarão pobres, e a sonolência os vestirá de trapos. Então, o que acontece, gente? A Bíblia fala que não convém um cristão andar com pessoas que se embriagam, que bebem, que se empanturram com comida, pessoas que ela tem compulsividade de comida, aquelas pessoas que comem por prazer, entendeu? Aquelas pessoas que elas não têm um equilíbrio na comida, que são glutões. Glutões é pessoas gulosas, entendeu? Pessoas que não têm um equilíbrio. Não devemos nem andar com pessoas assim, ou seja, compactuar, não devemos compactuar com isso. O cristão não deve compactuar com o pecado, entendeu? Então a Bíblia, ela é bem clara com isso, gente. Ela é muito clara com isso. A Bíblia, ela é bem específica com isso. E lá em Gênesis 20, conta, né, de Noé, que Noé, ele era, tá aqui na Bíblia, aqui, ó. Eu separei aqui pra vocês, pra não falar coisa. Separei aqui pra vocês. Do 9. É que é muita passagem da Bíblia, então a gente tem que organizar tudo e às vezes confunde, irmãos, me perdoem. Bom, aqui a Bíblia fala sobre Noé. Então Noé começou a cultivar o solo e plantou um vinhedo. E ele bebeu o vinho e ficou embriagado e se descobriu dentro da sua tenda. Ou seja, o que a Bíblia nos mostra? Que aquele que bebe, ele se embriaga. E a embriaguez traz vergonha, entendeu? Então, Noé, ele foi um homem visto por Deus, um homem justo no meio daquela geração toda corrompida. Todos sabem como é a história de Noé, né? Da arca de Noé, que Deus viu que Noé era justo, um homem reto, um homem íntegro, que ele era diferente daquela pessoa que vivia, né? Porque Deus, ele não achava uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, porque aquelas pessoas estavam todas corrompidas. E Deus viu que tinha um homem, que era Noé, que era justo, que ele se desviava daquilo que era mal, que ele se desviava do que aquelas pessoas faziam. Então, por isso, Deus achou graça e salvou a família de Noé, salvou Noé. Mas Noé, depois que ele saiu da arca, ele acabou, por um erro dele, por um equívoco, ele acabou bebendo e se embriagou, e ali trouxe a vergonha, o filho dele expôs, e ali ele foi amaldiçoado, o filho dele foi amaldiçoado, enfim, gente.
Então, o que a Bíblia mostra? Que a bebida nos traz vergonha, que a bebida nos traz embriaguez. Então, por isso que a Bíblia sempre se posiciona que não convém um cristão beber, não convém um cristão fazer as mesmas atitudes de uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, que não convém uma pessoa que é cristã fazer a mesma coisa que ela fazia na época do mundo, entendeu? Então, outra passagem também que eu achei interessante, gente, é essa passagem aqui que fala do contexto aqui que eu vou ler aqui para vocês, ó. Lá em Efésios 4, Paulo, o contexto do texto, ele tá falando ali que ali ele foi preso pelo nome de Deus, né, pelo nome de Jesus, da perseguição. E ali ele escreve uma carta para a igreja e ele vai, através do Espírito Santo, discipulando aquelas pessoas. Deus vai usando a vida de Paulo para discipular aquela igreja, porque ele estava preso. Então, eles comunicavam por cartas, né? E aqui fala bem assim, eu achei bem interessante, eu quero trazer isso para vocês ter um conhecimento e analisar e orar e pedir direcionamento, discernimento de Deus, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é Deus, gente. E eu quero trazer aqui para vocês da seguinte forma, o verso 16 aqui, ó. 17, perdão. Portanto, digo e os exorto no Senhor, não ande mais como andam as pessoas das nações na futilidade da sua mente. Ou seja, o que Paulo estava querendo dizer? Não ande mais como vocês andavam quando você não conhecia a Deus. Ou também dá para entender que Paulo está dizendo, não ande mais como as pessoas do mundo. Ande como Cristo nos ensinou, ande como a palavra de Deus ensinou, tendo a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo vai pensar como Cristo, vai falar como Cristo, vai andar como Cristo, viver como Cristo. Entendeu? Elas estão mentalmente em escuridão, ou seja, em trevas, sem conhecimento, estão cegas espiritualmente. E apartadas da vida que pertence a Deus por causa da ignorância que há nelas, por causa da insensibilidade do seu coração. Ou seja, aquilo que eu falei para você, a gente tem que estar aberto, o nosso coração tem que estar aberto para a palavra de Deus, a gente tem que estar aberto a ter conhecimento da palavra de Deus, a gente tem que estar aberto a querer ouvir a voz de Deus, entendeu? Então, se a gente não se deixar ser moldado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, como que a gente vai ter a mente de Cristo? Entendeu? Tendo perdido todo o senso moral e entregaram-se à conduta insolente para praticar com ganância todo tipo de impureza. Tá vendo? As obras da carne, entendeu? Mas vocês não aprenderam que o Cristo seja assim, se de fato ouviram a ele e foram ensinados por meio dele, de acordo com a verdade que está em Jesus. O que Paulo está falando? Mas vocês, eles estão falando para a igreja, para os cristãos. Mas vocês não aprenderam com Cristo, ou seja, Cristo não ensinou isso para vocês. Aí ele fala assim, se de fato ouviram a ele, ou seja, se de fato vocês estão sensíveis, se de fato vocês estão obedecendo a palavra dele, entendeu? De acordo com a verdade que está em Jesus, ou seja, a palavra de Deus, Jesus nos ensina de uma forma totalmente diferente daquilo que muitos cristãos, que muitos pastores falam, que não tem nada a ver beber, que a bebida fala de embriaguez, que a bebida não tem problema você beber socialmente. Isso é a maior mentira. É o evangelho da porta larga, gente, de que tudo pode, não julgueis, né? Aí vamos lá. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade que está em harmonia com o proceder anterior, olha só, de vocês e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Ou seja, o que Paulo está falando? Veja bem isso aqui, gente. Veja bem. Vocês foram ensinados, ou seja, Cristo, a palavra de Cristo nos ensina a abandonar a velha criatura.
A velha natureza pecaminosa, ou seja, quando você entrega a tua vida para Jesus, é uma nova vida, entendeu? Com Cristo. As coisas velhas já se passaram, tudo novo, tudo novo Deus faz. Então vamos lá. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia, gente, porque a Bíblia, a palavra de Deus olha. Então vamos lá. Aí fala assim, ó, vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade que está em harmonia com o proceder anterior de vocês, que está sendo corrompido segundo os desejos enganosos dela. Ou seja, há uma guerra entre a carne e o espírito, ou seja, entre o Espírito Santo de Deus e a sua carnalidade. E todo dia você tem que renunciar às tuas vontades para viver a vontade de Deus. Todos os dias o pecado vem bater na porta. Todos os dias os desejos carnais, que é errado, que é ao contrário da palavra de Deus, vai bater na porta nossa. Mas a gente tem que rejeitar, entendeu? Por isso que Deus deixou uma coisa muito linda, a oração, que é o escape. Porque a Bíblia fala que nós somos tentados pelas nossas concupiscências da carne. E que quando a gente for tentado, Deus vai mandar o escape. Que escape é esse, gente? A oração. A oração, quando a gente está sendo atentado, a gente deve orar, pedindo ajuda para Deus, que Deus vai tirar aquela vontade de nós. Você tá entendendo? Deus muda as nossas vontades, Deus muda a nossa mente. Eu já não sou mais a Adriana que eu era quando eu me converti. Eu tive um processo muito longo da minha vida. Eu tenho quase 2 anos de conversão na palavra de Deus. Então eu já não sou mais aquela menina que eu era no começo da minha conversão. Eu já não penso mais como eu pensava. Eu já não falo mais como eu falava. Entendeu? Então, a santificação, a gente tem que entender que é um processo. E Cristo, ele nos ensina. Cristo é paciente. Cristo é longânimo. Cristo não é como as pessoas que não têm paciência. Lógico que não devemos se culpar no sentido que se você não tinha conhecimento e fazia aquilo e você não sabia, Deus não vai levar em conta um tempo de ignorância. Agora, se você tem um conhecimento e continua fazendo, aí é uma coisa muito séria. Aí já é o pecado de rebeldia, porque você sabe que tá errado e tá fazendo. Então vamos lá, gente. Continue a renovar sua maneira de pensar. Ou seja, como que a gente consegue renovar nossa maneira de pensar? Através da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos ser renovados. É na palavra de Deus que nós vamos agir como Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo. A Bíblia, ela é o manual de vida, gente. Para o cristão, para a pessoa que quer viver com Cristo, a Bíblia é o manual. Vamos lá. E aqui fala assim, ó. E revistam-se da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e lealdade. Ou seja, viva pelo Espírito, viva segundo a forma que Deus quer. Renuncie às suas vontades, renuncie aos seus pensamentos, renuncie você mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e carregue a tua cruz. Ou seja, Deus faz um convite, aquele que quer vir após mim. Deus não obriga ninguém a aceitar ele, Deus não obriga ninguém a crer nele, Deus não obriga nada, gente. Deus é amor, entendeu? Mas quando a gente decide ter uma vida com Deus, a gente tem que viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida santificada na palavra de Deus, gente. A gente tem que andar diferente desse mundo, entende? A gente tem que ser a diferença. Porque se as pessoas que estão no mundo não vê diferença de Cristo em nós, algo tem de errado, entendeu? Se uma pessoa que não tem a mesma fé que você, que não crê no mesmo Deus que você, que não crê na Bíblia, não vê diferença em você, então há um equívoco. As pessoas têm que ver algo diferente, as pessoas têm que ver Jesus em você. A tua vida é para a glória de Deus, a tua vida é para exaltar o nome de Deus, entendeu? Então, a gente deve analisar a si mesmo, como que a gente está vivendo a nossa vida, entendeu? E aqui fala assim, portanto, visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade. Ou seja, se a pessoa ela tem o pecado da mentira, ela tem que abandonar o pecado da mentira. Ou seja, isso é a maior mentira, gente. Isso é a maior mentira. É a maior mentira que a gente vem para Cristo e fica como tá. A gente vem como está, mas quando a gente tem um encontro com Cristo, Cristo vai nos santificando, Cristo vai nos moldando, Cristo vai nos pedindo a abandonar, vai nos libertando. Sozinho a gente não consegue, é tudo por meio de Cristo.
Entende? Então a maior mentira de Satanás, que Satanás distorce a Bíblia numa maneira tão assim, que a gente fica até... é que não precisa abandonar pecado, que tá tudo bem, que você tem que viver do jeito que você quer, que Deus tá feliz da maneira que você vive. Mentira! Mentira! A Bíblia, a própria Bíblia, se você vê a carta de Romanos, de Coríntios, Efésios, a Bíblia vai falar, entendeu? Por isso que eu falo, a Bíblia é tão linda, porque a falta de conhecimento, a falta de interesse pelas coisas de Deus faz a gente perecer, gente. Tem coisas na minha vida que eu não teria vivido se eu tivesse lido a Bíblia, se eu tivesse praticado a Bíblia. Entendeu? Então, leia a Bíblia. Peça direcionamento de Deus, peça para Deus te ensinar a palavra de Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar, a sua mente vai mudar. Aí fala assim: portanto, visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros que pertencem uns aos outros. Olha isso. Aí, o que acontece? Mais pra frente, a Bíblia fala assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, para transmitir aos ouvintes o que é benefício, o que é bom, o que é benéfico, na verdade, né? Perdão, gente. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com que vocês foram selados para um dia de livramento por resgate. Ou seja, o Espírito Santo é o selo de Deus para que a gente consiga ouvir a voz de Deus, para que a gente viva segundo a forma e o querer de Deus. Sem o Espírito Santo a gente não consegue, entendeu? Por isso que as pessoas que não aceitaram a Cristo, que não vivem uma vida na palavra, a Bíblia diz que elas são cegas espiritualmente, que elas não têm um entendimento, porque o Deus desse mundo, que é o diabo, né, o príncipe das trevas, cegou o entendimento dos descrentes, e que só Deus ele tira a cegueira espiritual. A própria Bíblia fala sobre isso. Então, o cristão não pode sair nada torpe da boca dele. O cristão ele tem que ser diferença, onde ele quer que vá, seja no serviço, seja na casa do seu parente, seja na casa dos seus pais, seja onde for. O cristão ele tem que ser luz, gente. E eu não vou mentir, às vezes é muito difícil a gente ser referência, gente. É muito difícil. E sozinho a gente não consegue. A gente precisa de Cristo. A gente precisa estar em comunhão com Cristo. A gente precisa estar focado na palavra de Deus, focado na oração, jejuando para mortificar a nossa carne, entendeu? Para estar mais sensível à voz de Deus, ter um coração mais obediente a Deus, um coração temente, um coração segundo ao dele. Então, a palavra de Deus ela é bem específica. Mas eu queria agora, para finalizar tudo mesmo, que a Bíblia diz, a Bíblia é linda. Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Abandone todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade, mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando e liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Ou seja, a gente tem que ser, aqueles que vivem para Cristo tem que ser perdoador, misericordiosos, tem que ter compaixão, entendeu? E tem que ter a brandura, o amor, entendeu? Não pode ter maldade, entendeu? Tem que ser compreensivos, compassivos. Tudo isso a gente tem que ser. Então, como que a gente vai conseguir sendo isso? Através da Bíblia, através da gente praticando a palavra de Deus, através de a gente tendo um relacionamento com Deus todos os dias, de vida de devocional, uma vida da prática, da oração, pedindo ajuda pelo Espírito Santo, entregando a tua vida para Jesus, entendeu? Então, só para finalizar, eu quero ler Efésios 5, que diz bem assim: portanto, torne-se imitadores de Deus, como filhos amados, e continue andando em amor, assim como também o Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício, um aroma agradável a Deus. A imoralidade sexual, que é o quê? Significa o quê? Vamos aqui ver o significado. Em grego é porneia.
A imoralidade sexual, todo tipo de impureza e ganância não sejam nem mesmo mencionado entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas, nem condutas vergonhosas, olha só, nem conversa tolas, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas, mas em vez disso, deem graça. Ou seja, há muitas pessoas, o que Paulo está querendo dizer aqui, gente? Que a nossa boca é para glorificar Deus, as nossas conversas é para glorificar Deus, que quando a gente se une com os nossos irmãos ou com qualquer outra pessoa, tudo que a gente fala tem que ser para a glória de Deus. A gente não pode estar em meio de rodinha de escarnecedores, pessoas que zombam, pessoas que se escarnecem, pessoas que zombam da aparência dos outros, pessoas que falam mal da vida dos outros, pessoas que fofocam, pessoas que falam de depravação, pessoas que falam de imoralidade sexual. Já viu aquelas pessoas que só falam de sexo, só falam de droga? A gente tem que passar longe de conversas assim. Tudo que a gente fala tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para o louvor de Deus. Então, o que Paulo tá falando aqui, ó? Que não deve nem ter conversas tolas, nem brincadeiras obscenas, aquelas piadas sem graça, aquelas piadas que não tem nem noção. Aí fala mais assim, coisas que não são apropriadas, olha só isso. Mas, em vez disso, deem graças, pois istos vocês sabem e reconhecem por si mesmo. Ninguém que pratica a imoralidade sexual, que é o ato do sexo fora do casamento ou antes do casamento. Gente, toda prática sexual que é fora do casamento, que é tudo aquilo que Deus deixou, e antes do casamento, é imoralidade sexual. Fornicação, que é você morar junto sem casar, sem a bênção sacerdotal de Deus, é fornicação. O sexo por dinheiro, o sexo por interesse, o casamento por interesse, o adultério, tudo isso é imoralidade sexual, tudo isso é impureza, a depravação, pensamentos impuros, a maldade, a malícia, enfim, gente, são coisas assim que, se você quiser, eu posso trazer aqui explicando tudo dentro da Bíblia. Há muitas pessoas que têm dificuldade de entender o que é imoralidade sexual, e eu vou deixar para você os textos explicando o que é imoralidade sexual, entendeu? Mas é isso aí que eu falei pra você, é tudo aquilo que Deus não deixou, entendeu? O sexo antes do casamento, entendeu? E o sexo deturpado, né? O sexo que Deus não deixou. Bom, nenhuma pessoa impura, nem gananciosa, que significa ser idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Não sou eu que tô falando, hein? É a Bíblia. A própria Bíblia fala que pessoas assim, se não se arrependem, não tem herança nenhuma no reino de Deus. Não tem salvação nenhuma. Se a pessoa morre no pecado, a gente tem a escolha de escolher Cristo aqui em vida. Morreu, acabou, gente. A gente vai viver as escolhas de vida aqui. Se você escolheu viver uma vida com Satanás, você vai viver uma vida longe de Deus na eternidade. Sinto muito de dizer, mas é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Agora, se você se arrepender dos seus pecados, confessar e abandonar e aceitar Cristo como Salvador e viver uma vida santificada, aí sim. Bom, aí a palavra de Deus fala assim, que ninguém os engane com palavras vãs, pois por causa dessas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Aquilo que eu já conversei lá atrás com vocês. Cuidado com quem vocês ouvem. Gente, Deus veio falando muito comigo no meu devocional esses tempos atrás, que a gente deve conversar com pessoas que têm vida no altar, pessoas que têm vida na palavra. Pessoas cristãs, quando ela vai pedir um conselho, quando ela vai pedir algo, direção da vida dela, você tem que pedir uma direção para Deus, pessoas que você sabe que vivem a palavra de Deus, tá? Não adianta a gente pedir conselho com uma pessoa que não vive a palavra de Deus, aquela pessoa ali não vai te dar conselhos bons, entendeu? A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, entendeu? Aquele que teme a Deus, aquele que guarda a palavra de Deus, entendeu? É sábio. Aquele que pratica a palavra de Deus, ele é muito sábio, entendeu? Então, a palavra de Deus fala assim, portanto, não seja um parceiro deles, ou seja, não compactue, não ande no que eles falam.
A Bíblia mesmo fala que a gente tem que provar se aquele espírito provém de Deus ou não. Entendeu? Como que a gente vai fazer isso? Através das escrituras. Se aquilo que a pessoa está pregando, se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a escritura, está de acordo com aquilo que a palavra de Deus condiz. Então, há muitas pessoas que vê pregação aí, vê coisas que nem tá dentro da Bíblia e vai filtrando aquilo para dentro de si. Cuidado com o que você vê, cuidado com as pregações. Há muitas pregações boas. Eu vou indicar pessoas aqui para vocês, que são pessoas que têm vida no altar, pessoas que pregam a verdade mesmo, a palavra de Deus. Uma delas é a apóstola Flávia, que eu gosto muito das lives delas, eu assisto. E Deus fala muito comigo por meio da palavra dele, nas lives dela. Tem várias pessoas, mulheres de Deus, homens de Deus, que pregam a verdade. E que a gente tem que ver pregações assim, que pregam a verdade, não heresias. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta. Cuidado com o evangelho que está sendo pregado aí, que tudo pode, que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, tá tudo good vibes, tá tudo... Que não é assim as coisas, gente. Aí ela fala assim, pois antes vocês eram escuridão, mas agora são luz. Ou seja, Deus nos tirou das trevas. Deus nos tirou das mãos do pecado, das mãos de Satanás. E Deus nos trouxe para a luz. A luz é Ele. Deus nos trouxe para a presença dEle. Em união com o Senhor. Continuem andando como filhos da luz. Ou seja, continuem andando como filhos de Deus. Fazendo aquilo que Deus se agrada. Olha aí. Pois o fruto da luz consiste em tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Ou seja, Deus não compactua com o que é errado. Entendeu? As coisas de Deus é justa e verdadeira. Por isso que Deus é justiça e fogo consumidor. Deus, ele não é só amor, ele não é só misericordioso, ele é justiça e fogo consumidor também. Aqui fala assim, certifique-se sempre do que agrada a Deus. Olha só. E parem de participar nas obras infrutíferas da escuridão. Em vez disso, exponhas elas, né? Perdão, é que eu não consigo falar direito. O que Paulo tá dizendo assim? Parem de participar, parem de compactuar com o pecado, parem de compactuar com aquilo que as pessoas fazem ao contrário da palavra de Deus. Ao invés disso, ensine, exponha a luz, entendeu? Seja a diferença. Entendeu? Brilhe no meio da escuridão. A luz de Cristo tem que brilhar em nós, a glória de Cristo. Entendeu? Pois as coisas que eles fazem em segredo são vergonhosas e até mesmo para mencionar. Mas todas as coisas que são expostas são reveladas pelas luzes, pois tudo que é revelado é luz. Ou seja, Deus não trabalha com a mentira, Deus abomina a mentira. A luz é a verdade, a luz traz a claridade, a luz traz da escuridão as coisas erradas, a luz traz tudo que é bom, entendeu? A luz, ela clareia onde há mentira, onde há deturpação da palavra, a luz clareia, a luz nos ensina, a luz nos guia. Não é à toa que a Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Por isso se diz, acorde, ó você que dorme, e levante-se dentre os mortos, e o Cristo o iluminará. Ou seja, saia da vida do pecado. Só assim Cristo vai te trazer de novo a luz. Porque a gente sem Cristo não é nada, gente. A gente sem Cristo não é nada. Não é nada. A própria palavra de Deus fala que quando a gente estava no mundo, a gente estava cego espiritualmente por Satanás. E quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, Deus nos traz essa claridade. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que é espiritual entende e discerne o que é espiritual. Mas aqueles que é carnal não entende, acha que é loucura, acha que é fanatismo, entendeu? Por isso que a gente tem que ter uma vida na verdade, na honestidade, na palavra de Deus, porque Deus é luz. Deus não habita em trevas, Deus não habita em mentira, Deus não habita, não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado.
Assim estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios. É aquilo que eu falei. A pessoa que teme a Deus, a pessoa que guarda a palavra de Deus é sábia, mas aquele que despreza os caminhos do Senhor, a palavra de Deus é tolo. Aí aqui fala bem assim, olha só, usando o seu tempo do seu melhor modo possível, porque os dias são maus, olha isso. Portanto, parem de ser insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Jeová. Também não se embriaguem com vinho, olha só isso, em que há devastidão, que significa, vamos ver, indisciplina, que é a indisciplina. O vinho, a bebida, nos traz zombaria, nos traz devastidão, nos traz coisas ruins. Não, a gente não precisa de vinho, a gente não precisa de bebida para ser feliz, a gente só precisa de Jesus, entendeu? E assim, quando eu entendi a vontade de Deus para minha vida, hoje eu tô liberta das drogas, hoje eu tô liberta da bebida, hoje eu posso falar para você que eu sou feliz verdadeiramente, porque eu tenho Cristo, porque eu vivo para Cristo, entendeu? Hoje eu não sou refém da droga, eu não sou refém da bebida, eu não preciso beber para estar feliz, eu não preciso beber para esquecer dos meus problemas, porque eu entrego tudo que eu passo, todas as aflições, eu entrego para Cristo. E Cristo me ajuda a resolver, é Cristo que me guia, entendeu? Então, aqueles que têm a presença de Deus, ele é feliz, porque ele tem a presença ele não precisa de droga, ele não precisa de maconha, ele não precisa de nada, ele só precisa de Cristo, entendeu? Mas fiquem cheios do Espírito Santo, ou seja, sejam cheios do Espírito Santo. É aquilo que eu falei para vocês, ao invés das pessoas cristãs se embriagar, se encham do Espírito Santo, se encham de louvores, se encham de adoração, se encham da glória de Deus. Não use a sua vida, você que é cristão, você que é recém-convertido, não use a sua vida para Satanás, não use para glorificar as trevas, não, use para a glória de Deus. Sua vida foi criada, você foi criado por Deus, você é amado por Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Aí fala assim, fale uns aos outros com salmos, louvores a Deus e cânticos espirituais, cantando e acompanhando a si mesmo com música no coração para Jeová, ou seja, ouça louvores a Deus, louvores inspirados por Deus, cante louvores a Deus, cante músicas que alegram o Senhor, que é inspirado por Deus, gente. Façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia é muito clara, gente. A Bíblia é muito clara, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, gente. Aí fala assim, dando sempre graças por todas as coisas ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estejam sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o que a Bíblia diz. Então, por isso, a prática da bebida alcoólica é pecado. Não existe beber sem se embriagar, não existe beber com moderadamente, gente. A bebida não agrada a Deus, tá bom, gente? Eu vou encerrar a live aqui. É até aqui que o Senhor me deu, é até aqui que o Senhor me usou para falar da palavra dele. Eu quero agradecer e quero desejar um ótimo dia para vocês, um dia abençoado, um dia glorioso da presença de Deus. Fiquem com Deus, beijinhos.